Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Na aula passada, a gente estudou um pouco sobre como foi o primeiro sistema econômico de exploração sobre o pau-brasil, a sua influência para o nome do nosso país hoje em dia ser chamado Brasil, e um pouco também sobre o início daquela colonização portuguesa. Já hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto, mas hoje nós vamos ver sobre os holandeses, no período em que eles tentaram invadir o Brasil, porque foram verdadeiras invasões que eles tentaram fazer para dominarem o território português. Então vamos iniciar nossa aula de hoje com o tema holandeses na América Latina. Essa que é a nossa aula número 15. As invasões holandesas foram expedições militares organizadas pelos holandeses para ocupar o Nordeste brasileiro na primeira metade do século XVII. A invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses resultou diretamente das relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda no final do século XVI. Até 1580, a Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido aqui no Brasil, pois foram eles que financiaram o desenvolvimento do negócio aqui e eles também participavam do refino e da comercialização do açúcar na Europa. Lembrando que o açúcar naquela época era muito caro, você dava um quilo de açúcar de presente até mesmo em casamentos. A atividade açucareira rendeu bastante lucro para Portugal e Holanda. No entanto, essa situação sofreu profundas modificações com a crise da dinastia de Aves em Portugal, no final do século XVI. Essa crise de sucessão deflagrou-se quando Dom Henrique I, que é esse aí da imagem que eu trouxe para vocês, o rei de Portugal, ele morre, mas só que ele morre sem deixar nenhum herdeiro homem, nenhum herdeiro direto. Assim sendo, uma disputa por essa sucessão de tronos aconteceu e resultou então na coroação de Filipe II, que era daquela período rei da Espanha, como rei também de Portugal. Com esse desdobramento, as coroas tanto da Espanha como Portugal foram unificadas sobre o domínio do mesmo rei. E isso ficou conhecido então como União Ibérica e representava naturalmente as mudanças drásticas que aconteceriam nas relações diplomáticas entre a Holanda e Portugal, pois a Holanda estava em guerra contra a Espanha desde 1568. Então a União Ibérica foi o processo quando o rei Filipe da Espanha, Filipe II, esse da imagem, ele assume como rei de Portugal e une os dois reinos como um só, então criando a União Ibérica. Essa guerra entre Espanha e Holanda tinha relação com a luta dos holandeses pela sua independência, que durou até 1581. A Holanda estava sob o domínio dos Habsburgo, que era uma dinastia da Espanha, que reinava na Espanha. E depois que ele conseguiu, depois que a Holanda consegue essa independência, ela acaba entrando em guerra com a Espanha e se tornando inimigo de Portugal, porque já que a Espanha agora também domina Portugal, agora é tudo um estado só, então eles entram em conflito. Então, por conta disso, os holandeses acabam sendo excluídos, expulsos desse negócio do açúcar. E isso resultou em uma ação dos holandeses contra Portugal, já que a Holanda mantinha relações com Portugal para a produção de açúcar e agora a Espanha dominava Portugal, eles se separam, ele é expulso desse comércio do açúcar e os holandeses ficam então com raiva de Portugal e resolvem invadir as terras do Nordeste brasileiro. Em 1595, os holandeses saquearam alguns portos portugueses no continente africano e em 1604 atacaram a cidade de Salvador, na Bahia. Mas só que esse ataque dos holandeses acabou fracassando. Depois disso, os holandeses
permaneceram, né, em uma trégua, assinaram uma trégua com os espanhóis até 1621. Né? Só que essa trégua que eles assinaram foi somente uma desculpa, né, para poderem se fortalecer. E é nesse fortalecimento em que nós temos a invasão do Nordeste. A trégua da Holanda com a Espanha encerrou-se em 1621, que foi o mesmo ano que eles criaram a Companhia das Índias Ocidentais, a West-Indische Compagnie, né, isso lá na Holanda. Então ela foi fundada no mesmo ano em que eles acabam com essa trégua que estava entre eles. Esses acontecimentos fizeram com que a guerra fosse retomada. A WIC, sigla da Companhia do Holandês, tinha como objetivo tomar o controle dos locais produtores de açúcar de Portugal, bem como dos postos de comércio de escravos na África. Então os holandeses queriam invadir e tirar, né, esses postos de comércio de Portugal. Em 1624 veio o primeiro grande ataque dos holandeses contra a capital do Brasil, a cidade de Salvador, e eles a conquistaram após 24 horas de batalha. O domínio dos holandeses concentrou-se nos limites da cidade, uma vez que a resistência dos colonos e dos portugueses não permitiu que os holandeses se expandissem para o recôncavo baiano. Então, eles, apesar de eles terem conseguido dominar Salvador, né, que era a primeira capital brasileira, eles não conseguiram adentrar mais para o interior por conta da resistência daqueles que já moravam aqui no Brasil. Depois de um ano de resistência portuguesa, a resistência portuguesa conseguiu expulsar os holandeses de Salvador. E isso foi possível, em grande parte, graças à chegada de aproximadamente 12 mil homens, né, que veio de Portugal para lutar contra os holandeses. Depois que eles foram expulsos, em 1625, os holandeses retornaram, né, 2 anos depois, em 1627, para saquear novamente Salvador. Depois de terem sido expulsos de Salvador, os holandeses voltaram-se então contra Pernambuco, que era outra capitania brasileira, né, uma outra capitania hereditária brasileira, e que prosperava por conta da produção de açúcar. Em 1630, uma expedição holandesa formada por 65 embarcações e 7.280 homens atacou Olinda. Com essa força, os holandeses conseguiram conquistar Olinda em 14 de fevereiro de 1630. Então eles voltam em 1630 e dessa vez eles conseguem efetivamente dominar a região de Pernambuco. Entre 1630 e 1637, os holandeses estenderam seu domínio pelo Nordeste brasileiro e conquistaram regiões como a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Para isso, contaram com a preciosa ajuda de um colono chamado Domingo Fernandes Calabar. O conhecimento que ele tinha da terra foi crucial para o sucesso dos holandeses. Calabar, ele é um importante personagem da história, né? Ele era mulato, ele era um filho de índio, né, com um negro, e ele, teoricamente, ele foi o primeiro traidor da história, pois foi graças a ele, né, que os holandeses, né, ele ensinava os holandeses aonde os índios estavam escondidos, por onde andar no meio da selva, né, da floresta atlântica naquele período, para poder se posicionar melhor e dominar os portugueses. Então, Domingo Fernandes Calabar, ele é um importantíssimo personagem da história brasileira, apesar de ser considerado como um traidor, pois ele ajudou os holandeses a dominarem aqui o Nordeste. A partir de 1637, foi enviado pela WIC o alemão Maurício de Nassau, esse aí que vocês estão vendo na imagem, para administrar a colônia holandesa. Ele era um militar e foi indicado para assumir o cargo aqui e permaneceu até 1643. A administração de Nassau foi um momento muito importante para o estabelecimento dos holandeses aqui no Brasil. Então a gente já tem essa grande figura, né, que é Maurício de Nassau,
Eu acho que muitos já devem ter ouvido, né, sobre ele. Maurício de Nassau realizou inúmeras ações para o desenvolvimento da colônia. Ele procurou recuperar a economia açucareira de Pernambuco ao vender engenhos que tinham sido abandonados durante a guerra entre os portugueses e holandeses. E ele procurou também estabelecer algumas normas para a melhoria da vida, como a obrigatoriedade de se plantar mandioca, a proibição de se jogar lixo nas ruas, entre outras medidas, né? Falando a verdade, Maurício de Nassau, ele foi um grande reformulador de Pernambuco, né? Foi graças a ele que as cidades, como por exemplo Recife, cresceu grandemente, né? Ele que foi responsável pela construção de pontes, né? Construir, porque Recife era um grande manguezal, né? Um grande alagado, e ele foi o responsável por essa construção dessa cidade, né? Que ficou conhecido como a cidade Maurícia no início. Então Maurício de Nassau, ele criou, né, e desenvolveu grandes coisas aqui no Nordeste. Maurício de Nassau também incentivou a vinda de cientistas e artistas aqui para o Brasil. Os cientistas, né, promoveram uma série de estudos sobre a fauna e a flora locais, assim como estudaram também doenças tropicais que atingiam a população. Já os artistas, né, por sua vez, eles retrataram o modo de vida local, como vocês podem ver aí na pintura, né? Retratando algumas paisagens do cotidiano, enquanto outros retratavam apenas indígenas e escravos que habitavam a região. Então, Maurício de Nassau, além de incentivar a urbanização aqui no Nordeste, né, na construção de estradas, cidades e tal, ele também ajudou a incentivar a questão cultural. A partir da década de 1940, a WC entrou em processo de falência e Maurício de Nassau acabou entrando em conflito com a administração da WC. Em 1643, Nassau recebe a ordem para retornar para a Holanda e, a partir daí, a colônia holandesa aqui no Brasil só entrou em decadência. E é justamente, né, esse período de decadência que nós vamos ver agora. A decadência da colônia holandesa pode ser explicada por alguns fatores. Primeiramente, né, a falência da Companhia das Índias Ocidentais, né, que acabou prejudicando severamente o empreendimento, uma vez que eles eram responsáveis. Nessa questão, podemos destacar também, né, a demissão de Maurício de Nassau de sua função como governador-geral da colônia. Isso porque Maurício de Nassau, eles emprestavam dinheiro, né, para os fazendeiros e açucareiros, né, vendiam lotes de terras e tal, para tentar recuperar a economia. E só que acabou gerando juros muito grandes que eles não conseguiam pagar, né, e não estavam conseguindo manter aquela vida que eles tinham, né? Então, por isso que ele acabou entrando em desgastes. Os problemas econômicos da WC acabaram fazendo com que ela não investisse, né, o necessário para garantir a segurança da sua colônia, né, da colônia holandesa. E isso foi um erro muito grande, porque desde a restauração de Portugal, em 1640, os rumores de que os portugueses se lançariam em uma guerra contra os holandeses por Pernambuco só aumentaram. Então, eles pararam de investir na proteção da colônia holandesa, né, pararam de investir para os holandeses que estavam aqui no Brasil. E o que foi essa restauração de Portugal? A restauração de Portugal ocorreu quando Portugal readquiriu sua independência e o seu trono passou a ser ocupado por Dom João IV, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem, inaugurando então assim a dinastia dos Bragança. Nessa restauração de Portugal é quando na verdade acaba a União Ibérica, né, e Portugal e Espanha passam a ser reinos separados. Com esse acontecimento, os portugueses deram início a esforços para recuperar as colônias, né, e o açúcar. Agora eles tinham interesse, né, no açúcar produzido aqui no Brasil, e passaram então a incentivar os colonos, né, que eram aqueles que moravam aqui no Brasil, para que os holandeses fossem expulsos do Nordeste.
A guerra que houve entre os holandeses e portugueses estourou a partir de 1645 e se estendeu até 1654. Esse período de batalhas ficou conhecido como Guerras Brasílicas, né, que são as primeiras grandes guerras que aconteceu aqui, e contou com a liderança, né, de alguns locais que eram importantes e na luta contra os holandeses, tais como, por exemplo, André Vidal de Negreiros, né, que ajudou a lutar contra os holandeses, e João Fernandes Vieira. A mobilização contra os holandeses teve a participação de donos de engenhos, negros e indígenas. Então a gente vê, né, aí na imagem, né, a representação dessas batalhas, dessas guerras brasílicas. Os holandeses enfraqueceram-se consideravelmente com as duas derrotas que eles sofreram na famosa Batalha dos Guararapes, em 1648 e em 1649. Então os holandeses não tinham mais recursos, né, para poder investir, e acabou ainda diminuindo mais ainda a partir de 1652, quando Holanda e Inglaterra começam a entrar em guerra. Foi nesse cenário, né, que ficou impossível da Holanda manter a sua colônia aqui no Nordeste. Por fim, em 1654, uma esquadra portuguesa chegou ao Recife e acabou retomando a região depois de 24 anos do domínio holandês. A reconquista de territórios pelos portugueses também aconteceu na África, com a expulsão de holandeses de regiões que eles haviam tomado dos portugueses na década de 30. Porém, né, é uma coisa que deve ser dita, os holandeses não saíram totalmente, né? Eles acabaram indo para outras ilhas e lá acabaram produzindo o seu próprio açúcar, o que gerou uma concorrência para o açúcar que era produzido aqui no Brasil. Mas isso a gente vai ver nos próximos assuntos, porque por hoje a nossa aula termina aqui. Mas antes de terminar, hoje eu trouxe uma dica de filme para vocês, né? Esse que não é exatamente um filme, né? É um documentário. Então, na dica de filme de hoje, né, que eu trago para vocês, é o documentário Doce Brasil Holandês, de 2010, dirigido por Mônica Schmidt. Né? Este documentário, né, ele fala um pouco, né, sobre essa dominação holandesa, né, aqui no Brasil, né, e essa mistificação de que talvez essa adoração que Maurício de Nassau causou para os próprios portugueses, né, analisando se foi uma má dominação ou uma dominação importante. Outra coisa também é que existem grandes obras desse período holandês, né, em museus que a gente pode ser encontrado e visitado no Recife. Então, quem tiver, né, a oportunidade de visitar algum museu lá em Recife, né, principalmente o Instituto Brenan, então vocês vão ter acesso a várias dessas obras, né, que foram pintadas por esses artistas durante o período holandês. Bom, a aula de hoje termina aqui. Eu agradeço muito a vocês e até a próxima aula.